Vamos retomar, irmãos, continuar, os estudos no quinto mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 12, como nós recitamos há pouco. Também temos lá em Deuteronômio capítulo 5, o mesmo mandamento. Os irmãos sabem que é a repetição da lei de Deus. Então, Êxodo 20, 12 diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Este é o mandamento. Mandamento pequeno, simples. Estamos vendo quais as implicações desse mandamento. Mais uma vez, acabamos de ler a leitura continuada do Novo Testamento, que é exatamente em cima deste mandamento. Romanos 13. Exatamente diz respeito ao quinto mandamento. Sabe o que aqui significa, irmãos? Que o povo de Deus é um povo santo. O povo de Deus é regido pela sua lei. Se você for perguntar aos poetas, aos filósofos, o que é o amor, certamente cada um vai dar uma definição do que é o amor. Se perguntar como se deve amar, mais ainda, cada um vai ter uma certa referência, vai ter um ponto de partida. Cada um, muito provavelmente, vai imaginar o objeto do amor para poder definir o que é o amor. Não é assim? Em muitos caminhões tem aquelas frases de caminhoneiro, bem famosa. Eu me lembro que uma delas que eu via nas estradas era: amor mesmo é o amor de mãe. Não é assim? Os outros amor é o quê? É em segundo plano, É um amor secundário. Então, para este, a definição maior de amor, ou o maior amor que existe, é o amor de mãe. Mas, e para o cristão? Qual é a base do cristão? Como o cristão vai definir o que é amor? Para ele, o que é manifestação de amor? Aí, certamente, muitos vão até olhar para Jesus Cristo e dizer que o amor maior é o amor de Cristo. E isso é verdade também. Mas no que diz respeito a nós, como nós devemos entender essas coisas e definir? Nós acabamos de ler em Romanos 13 o que é o amor. E a definição é bem simples. O que é o amor? O que é amar? Pode responder, irmão. Segundo Romanos 13 que nós lemos, o que é amar? Cuidar de quê? Obedecer aos mandamentos. Os mandamentos que nós estamos estudando. Isso é amar. Então, os irmãos vão ver aí, está aí a definição de amor. Muito provavelmente nós vamos citar esse mandamento, essa referência. E isso tem relação também com o que nós estamos vendo, expondo à noite. Os irmãos vão ver que nós vamos fazer uma ligação também com a questão do amor, do amar e o que é o amor. Então, irmãos, o povo de Deus é um povo santo. Santo quer dizer o quê, irmanita? Separado. Mas que tipo de separação é essa? Não, um povo separado. Mas que tipo de separação é? Sim. Mas o que o mundo faz é muita coisa, Então Deus nos separou para um propósito e para obras específicas. É lógico que essa separação é bem abrangente, Mas nós podemos assim dar uma condensada. E os mandamentos vão nos ajudar exatamente nessa questão. Por quê? Porque como é que nós nos separamos do mundo? Como é que nós nos separamos do mundo se a gente vive no mundo? O próprio Cristo disse: eu não vou tirá-los do mundo, porque eles vão viver aqui no mundo. Eu os chamei para estar aqui.
principalmente porque eles são o sal da terra e a luz. Não posso tirar a luz. Se eu tirar a luz daqui, tudo vai ficar em trevas. Por isso que a gente diz, irmãos, que a segunda vinda de Cristo, veja como tem todo o sentido. Cristo ainda não veio por causa dos eleitos, porque ele ainda tem a quem chamar. Então, a luz ainda tem que ficar aqui. A luz ainda tem que iluminar. O crente ainda tem que pregar o evangelho. Porque é assim que os que foram eleitos antes da fundação do mundo vão ouvir a pregação do evangelho, vão escutar e vão professar sua fé, vão professar em crer em Cristo Jesus. A igreja ainda tem que ficar aqui nesse mundo, senão o mundo apodrece. Que ele é o sal, ele vai dar o sabor e ele vai preservar ainda. Se ele não estiver aqui, isso aqui se acaba. Esse mundo apodrece. Ele não vai ter luz, ele não vai ter referência. A referência é o cristão, que ele vai dizendo a palavra, pregando a palavra, mostrando a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, o cristão que vai estar atuando. Evidentemente que a graça comum do Senhor vai agindo nos homens para que ainda haja condições minimamente aceitáveis de convivência, de vivência na terra de uns para com os outros. Tem a graça comum de Deus, mas é por isso que ele está. Agora, ele é separado e ele vai mostrar essa separação exatamente quando ele agir de acordo com os mandamentos. Vai ser o diferencial, é o diferencial, porque o mandamento, a lei de Deus, o evangelho, vai dizer, vai mostrar por onde é que a pessoa, qual é a base dela, qual é a referência dela, o que é que, por meio do qual ela age. Se ela, quando ela age, ela tem como referência seus interesses, sua perspectiva, sua linha de pensamento, ele vai dizer. Por isso que nunca o cristão deve olhar primeiro para o procedimento dos habitantes de Canaã para imitá-los, mas deve buscar na lei de Deus, nos seus mandamentos, o direcionamento pelo agir. Por isso que as marcas, a marca da besta, a referência do cristão, da marca, vai estar onde? Na mente e na mão. Então, o cristão, a maneira dele pensar, como ele raciocina, como ele entende as coisas, é um diferencial. Aí, a maneira que ele age vai ser de acordo com aquilo que ele pensa, com a sua base. Então, você vai ver a diferença. Você vai ver a marca da besta. Quem tem a marca da besta e quem não tem a marca da besta. Vai ser fácil, mas para conhecer, para saber, para identificar, você precisa o quê? Conhecer a lei de Deus. Sem conhecer a lei de Deus, você não vai saber da marca, se tem ou não tem a marca. Você não conhece a lei de Deus, que é o diferencial. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, ele vai guardar. Qual é a marca daquela pessoa? Ele ama a Deus. Ele ama tanto a Deus, tanto que ele não se importa nem com a sua vida. Aquela pessoa realmente ama a Deus. Ele não está preocupado com outra coisa. Ele está preocupado em agradar a Deus. Ele manifesta isso na sua vida. Você vai falar com ele, o modo de pensar dele é diferente. A forma dele agir é diferente. O que é que vai diferenciar? A lei de Deus. E a lei de Deus aqui, irmãos, nesse mandamento, nos fala sobre a honra que se deve ter sobre as autoridades. Como nós lemos em Romanos capítulo
13, que ficou muito bem claro, né? Ficou claríssimo a respeito disso. Nós vimos que ficou tão claro que daí o próprio apóstolo Paulo diz: você deve respeitar as autoridades, que é ministro de Deus. Você deve pagar imposto para sustentar as autoridades. Paulo disse isso aqui. Evidentemente que há muitos e muitos e muitos impostos e taxas abusivas, exploradoras, como nós já discutimos isso, até no momento de reflexão aqui depois do culto, sentamos e refletimos sobre isso, sobre a nossa vida, e vimos o quanto nós pagamos de forma exorbitante impostos, e o governo que a gente tem é insaciável. Desde que ele assumiu, ele busca formas e mais formas de aumentar os impostos. Esse é a principal meta do ministro da Fazenda, é encontrar formas de arrecadar dinheiro. E o cristão o que é que vai fazer? Olha para a palavra de Deus e dá a César o que é de César. Ele faz isso de modo alienado, diz: não, Deus mandou, então a gente tem que dar mesmo. Não, ele faz de forma crítica, ele analisa, ele vê que isso está injusto, ele vê que o governo está explorando o povo, está massacrando o povo. Por quê? Porque ele recebe e não devolve. Ele não está sendo um ministro fiel de Deus, conforme Romanos 13. Ele não está cumprindo com a missão dele. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos desobedecer a autoridade? Nós vamos nos rebelar contra a autoridade? Não, nós vamos honrar a autoridade, mas nós vamos dizer que está errado. Nós vamos dizer que isso está errado, porque você não está entregando ao povo o serviço que ele merece, que ele está pagando. Nós vamos dizer isso, mas nós não vamos desrespeitar a autoridade. Nós vamos falar com respeito. Nós não vamos desdenhar. Nós não vamos colocar apelidos, como muitas autoridades têm. Nós temos hoje uma autoridade em evidência no nosso país. Só se fala dele. Os noticiários só falam de uma autoridade. Ele está em evidência nos nossos dias. Inclusive, são muitos memes na internet que são propagados. O crente não entra nessa onda. O crente diz: Deus disse na sua lei que eu devo honrar pai e mãe. Eu entendo que essa autoridade está abusando da sua autoridade. Está sendo injusto nas suas decisões, mas eu não vou desonrar. Mas eu vou dizer, me posicionar contrário àquilo que está errado. Então, irmãos, Deus nos chamou para sermos separados. E a nossa separação vai ficar evidente no cumprimento dos mandamentos. Nós vamos mostrar que nós amamos a Deus verdadeiramente quando nós cumprimos a sua lei. Nós obedecemos a lei. E aqui especificamente sobre o 5º mandamento, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos orar mais uma vez. Guia-nos, Senhor, a toda a verdade. Não queremos viver, Senhor, na escuridão. Não queremos viver, ó Deus, de outra forma, senão honrando o teu nome. E vemos, ó Deus, temos estudado que honrar o teu nome é honrar a tua lei. Agora, Senhor, nos debruçamos sobre o 5º mandamento e te rogamos que o teu Espírito, ó Deus, seja sobre nós e conosco. E nos guie, Senhor, a compreensão desse mandamento e, claro, que na nossa mente tenhamos, ó Deus, a tua marca e no nosso braço, na nossa mão também a tua marca, Senhor.
que é agir conforme a tua lei. Ser conosco, ó Deus, pequeninos, ser com todos esses pequeninos aqui, Senhor, do menor, da criança mais tenra, da mais tenra idade, que aqui se encontra, Deus, que ouve essas palavras. Até, Senhor, o mais experiente. Todos nós, Senhor, necessitamos de Ti e da ação do Teu Espírito nas nossas vidas para compreendermos. Por isso nós te pedimos, ó Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos ver, irmãos, o que é que nós aprendemos no estudo passado? A lei de Deus fala sobre a honra que os inferiores devem prestar para seus superiores. Então, nós colocamos isso em tópicos. Então, qual é a honra que os inferiores devem prestar aos seus superiores? Quem lembra de um deles? Os tópicos são importantes porque já para fixar, para a gente ir lembrando. Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, senão não. Nós vimos a honra que os inferiores devem prestar para os seus inferiores, para com os inferiores, né? A honra que os inferiores devem prestar para com os seus superiores. Então, aqui tem honra teu pai e tua mãe. Essa honra, na prática, como é que um inferior honra um superior? Na prática, vamos lá. Respeito. Pronto. Respeito. Que nós vimos com relação à reverência, né? Reverência de coração, como Paulo disse assim, não respeite só com medo da punição não, viu? Não foi que ele disse? Não é só com medo da punição não. Então isso tem que ser respeito com relação às palavras e às atitudes. Lá em 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5. Em 1 Timóteo 2, Paulo recomenda o quê? 1 Timóteo 2. Com relação às autoridades, a gente deve fazer o quê? Orar pelas autoridades. Orar por elas. Então isso é uma forma de eu honrar a autoridade. Não é não? Eu reconheço a autoridade, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir a Deus. Orar por elas. Dar ação de graças por elas. Lá em Hebreus diz assim, imite a fé, imite as suas virtudes, imite as suas graças. O respeito diz referência também à obediência. Obedeça de forma voluntária às ordens. Siga os conselhos legítimos. Ele dá um bom conselho para você, siga. Ele lhe deu uma ordem, mas é boa? Está de acordo com a palavra de Deus? Não gosto de receber ordem, não. Não gosto. Baixa a bola. Eu não gosto de receber ordem, quanto mais carão. Me dê um carão, né? Assim no popular que a gente diz, né? Uma reclamação. Fica, rapaz, com aquela carona assim, um jeito trumbudo, né? Trumbudo que a pessoa fala, fica trumbudo. Porque, rapaz, meu chefe me fez uma reclamação, rapaz. Essa besteirazinha assim, podia ter deixado para lá, mas reclamou. O pastor não deixou passar nada. Passa 2 domingos com a cara feia. Isso não é honrar, não é? Seja submisso às correções. Precisava de uma correção? Precisava. Recebeu, e graças a Deus você foi corrigido. Fidelidade, defesa e manutenção das suas pessoas, da sua autoridade. Defenda a autoridade. Respeite e defenda a autoridade. Deus, ele tem isso em alta conta. Você está reconhecendo que aquela pessoa é uma autoridade. Alguém, por exemplo, está atacando, né?
de maneira incisiva, desrespeitando, defenda. Ele disse: opa, que é isso? Esse não é o caminho. Mostrar por aqui. Nós vimos também, por último, a gente viu suportar as suas falhas, encobri-las com amor, sendo uma honra para eles e para seus governos. Quer dizer, um subordinado que é uma honra para o seu superior. É uma pessoa que está ali e por ser obediente, né, por ser submisso, por ser proativo. Não tem coisa melhor para quem é superior e tem um inferior, tem uma pessoa que é proativa. Que é alguém proativo? Alguém que enxerga a necessidade e toma a iniciativa de fazer. Não fica esperando. Não, se me mandar, eu vou. Se não mandar, eu também não vou. É ruim. Irmãos, Deus ama. Deus ama quem faz isso. Deus ama quem se prontifica. Que é a pessoa que é aquele que alguma coisa, estou aqui para fazer. É o que a Bíblia diz: eis-me aqui, né? Envia-me a mim. A pessoa acha que isso é só no campo missionário. O reino de Deus tem muitas necessidades. E a pessoa diz: não, estou pronto. Pode dizer. Tem uma necessidade para fazer, eu estou aqui para fazer. Então, irmãos, hoje veremos como deve ser a atitude para com as falhas e as fraquezas das autoridades. Porque eles erram, as autoridades falham, cometem pecados, cometem deslizes. Como a Bíblia nos orienta, como a Bíblia nos exorta a agir em casos como esse? Como deve ser a postura do cristão? De novo, para onde o cristão vai olhar? Para onde ele vai se ter a referência para agir com relação às falhas, os pecados das autoridades? Primeiro, a gente tem que entender que toda autoridade está em evidência. E exatamente por isso, o próprio Deus, ele determina um tratamento diferenciado para as autoridades. Exatamente com esse mandamento, com o quinto mandamento. Toda autoridade, irmãos, está em evidência. E ela precisa ser tratada como tal. A autoridade, ela está ali. A evidência é mais ou menos o seguinte, né? Normalmente a evidência é porque ela está sempre de forma destacada. De forma assim, mais fácil de entender, é o seguinte: o alvo está sempre posto nela. Se tiver um alvo para botar, você normalmente bota um alvo na autoridade. Então, há um destaque. Então, como? Quando as falhas acontecerem, biblicamente, com relação aos superiores, como nós devemos agir? Em primeiro lugar, a Bíblia nos leva a agir com paciência. Os exemplos bíblicos nos levam a entender que nós devemos suportar as fraquezas. Deve-se agir com amor, viu? Como que é amar é cumprir o mandamento. Com amor. Encobri-las com amor. Significa, em primeiro lugar, entender o seguinte: olha, é muito importante, com relação a cada um de nós, a cada um, quer seja superior, inferior ou igual, mas em especial as autoridades, porque elas estão em evidência, que você entenda e separe e classifique determinadas falhas
Como é que é isso? Vou usar o exemplo aqui da UPA. Todo mundo já foi na UPA, não já? O que é que você faz? Você vai lá, em primeiro lugar você se apresenta na recepção. Aí você se identifica na recepção. Olha, eu sou fulano de tal, me dê seu documento, por favor. Se você não tem que ver cadastro, ele faz um cadastro, pega o número do cartão SUS e tal, e diz, sente aí. Aí você vai para a recepção, você vai sentar. Para quê? Para que um profissional lhe chame para a triagem. Não é assim? Por quê? Porque com uma unidade de pronto atendimento, UPA, né, unidade de pronto atendimento, é importante ele classificar se o seu problema ele é de baixo risco, médio ou de alto risco. É assim que deve ser com relação. Por quê? Porque como tem muita gente para atender, evidentemente, né? Você, claro que não deve atender primeiro uma pessoa de baixo risco, você deve atender primeiro uma pessoa que está em maior risco da sua saúde. Quem está com baixo risco pode esperar. A última vez, por exemplo, que eu fui na UPA, eu fiquei cerca de 2 horas esperando o atendimento e vendo outras pessoas que chegaram depois de mim serem atendidas. Primeiro eu vi várias. Minha classificação era mais baixa. E eu deveria esperar pacientemente. Eu entendendo isso, eu entendia e devo entender essa questão. Esperei pacientemente. Nunca é bom esperar. Nunca é bom esperar em um hospital. Se você está lá, você está precisando ser atendido. Mas tem gente precisando de atendimento mais urgente do que o seu. O que é que você vai fazer? Vai aguardar, porque a sua classificação foi de baixo risco. As faltas, as falhas e os pecados das autoridades devem ter classificação. Tem isso, pastor? Tem. Por quê, irmãos? Tem falhas que devem ser encobertas e pacientemente suportadas. Há situações, no entanto, que é preciso expor. Onde é que está isso? Vamos lá. Naquela referência lá, pega 1 Timóteo 5. Agora vamos para o versículo 20. 1 Timóteo 5, 20. O que é que diz aí? Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, tem caso que tem que haver repreensão, inclusive repreensão pública. Em que casos são esses? Que casos são esses? O que é viver no pecado? Recorrência. Recorrência no pecado. Certamente, Paulo está dizendo que o que vive no pecado, esse aqui já foi advertido, esse aqui já foi orientado. Não foi só uma vez, não foi só 2 vezes, não foi só 3 vezes. E esse pecado específico aqui, ele teima. Então, o que é que ele precisa ser feito? Tem que expor. Para quê? Para que cesse. Para que cesse. E esse pecado é de autoridade. O contexto aí é um pecado de uma autoridade. Mas, entendeu? Mas, olha a outra classificação. Isso aqui é um tipo de classificação. Viver em pecado, você vai classificar o tipo de falha. Falha recorrente, problema continuado. Não demonstra vontade em corrigir, não manifesta nenhuma diligência, né, esforço para corrigir. O que acontece? Rapaz, vai para lá. Agora, algumas fraquezas e falhas não são propositais, não são flagrantes, não são maliciosos, não são malignos, não são corriqueiros.
Não são atitudes tomadas de forma premeditada para prejudicar o próximo. Isso aí é o que se classifica como falhas e fraquezas de caráter. A Bíblia nos ensina, nesses casos, a suportar com paciência e acobertar por amor. E nós vimos exatamente isso quando expomos a primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Está vendo que tem uns que é para encobrir? Agora eu pergunto, o que significa cobrir multidão de pecados? Os irmãos lembram? Quero ver se os irmãos lembram essa exposição. Tem que lembrar, porque senão como é que você vai saber cobrir? Quando é que você sabe que é para cobrir e que não é para cobrir? O que é que significa cobrir multidão de pecados? Perdoar, mas também tem outra coisa. Exatamente. Outra coisa é não exponha o pecado do outro, é cobrir. Você não vai deixar de... Você vai perdoar, você vai ajudar a tratar, você vai gastar. Irmãos, a gente tem que gastar energia, a gente tem que gastar paciência, a gente tem que exercitar a longanimidade. É requerido do cristão. É por isso que a vida cristã é uma vida de esforço, de diligência. Porque é melhor o quê? É melhor deixar para lá. É melhor deixar que o outro se vire. Eu já disse uma vez, não digo duas. Não é assim, o mundo diz assim, eu falei uma vez, não quer ouvir? Olha, se vire. Se vire. Mas nós não nos regemos pela cartilha do mundo. Veja, a nossa cartilha é a lei de Deus. A lei de Deus está dizendo multidão de pecados. Multidão o quê, irmãos? É muito ou pouco? Então, meu irmão, você tem que suportar muitos pecados do seu irmão. Aquelas falhas de caráter, aquelas fraquezas que você tem. Você às vezes não vê, por quê? Porque você enxerga o argueiro no olho do irmão, mas não enxerga a trave no seu. Você não enxerga. A Bíblia diz que é mais fácil ou não é eu enxergar o argueiro no olho do irmão? É mais fácil. Argueiro é uma coisa grande ou pequena? Pequena demais, mas incomoda ou não incomoda? Incomoda. Tem que tirar? Tem que tirar. Então, tem falhas e fraquezas que você tem que suportar do seu irmão e tem que suportar da autoridade. A Bíblia está dizendo. Você vai se gastar, você vai ajudar o outro. Aqueles que manifestam o desejo de melhora, aqueles que não relutam, não endurecem seu coração na correção, aqueles que não manifestam rebeldia frente à palavra de Deus, esses devem ser suportados, e suportado é seu irmão, é seu irmão. Você suporta o irmão, você convive com o irmão da sua casa, o irmão de sangue, você conhece as fraquezas dele, você suporta, mas muitas vezes você não quer suportar o irmão da igreja. Você convive há anos, né? 10 anos. Eu conheço desde que nasceu, ó, tem esse defeito aí, né? O que é que você faz? Você rejeita, você diz, eu não quero mais, olha, nem me considero mais seu irmão por causa desse defeito. Você faz isso? Você faz, né? Você suporta, então, eu já sei como é, né? Você evita, você ajuda, você faz de outro jeito. E aqui? Então é isso. Você espalha. Você fica espalhando o defeito dos outros. Esse é o cobrir a multidão. Não significa, de novo, deixa eu repetir, não significa concordar com o pecado. Pecar com ele naquilo ali. Não. Não é isso não.
Esse não é o entendimento. Está dizendo que o amor é de tal maneira que você vai ser o quê? Você vai ser misericordioso, você vai ser longânimo, você vai ser compassivo. Por quê? Porque Deus faz isso contigo. Deus faz exatamente isso contigo. Cristo está lá, à destra do Pai, intercedendo por ti. Está fazendo isso por você. O que é que você tem que fazer? A mesma coisa pelo seu irmão. Então, é preciso classificar. Não expor, principalmente a autoridade, porque a autoridade é que está exposta. Ela está muito mais exposta. Ela que está à frente. Ela que está levando, ela que está comandando. De alguma maneira ela está lá. Ela tem que estar falando com um e com o outro, ela tem que estar orientando. Esse é o papel da autoridade. O chefe faz isso, né? No trabalho, faz a escala, determina fulano para cá, fulano para cá. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Aí deu alguma coisa, não, fulano, sai daqui, cubra aqui esse outro negócio e tal, e tal. E é aquela pessoa que está em evidência. E o que está em evidência, a facilidade de dar um escorrego ou de fazer alguma coisa mais ou menos assim, é fácil ou não é? De falar de maneira, receber uma pressão de cima, tem que cumprir prazo, tem uma coisa urgente para fazer, aí, vamos lá, gente, vamos fazer. Aí o que é comandado diz, meu rapaz, que é isso? Agora vai. Aí já, né? Já começa a empancar, já começa. Ei, meu amigo, estava bom até aqui, mas agora já começou. Aí você vai acumulando, né? Aí depois vem outra orientação, vem outro. E o que é que a Bíblia diz? Diga aí, irmão. Exatamente. Pronto. O irmão toca naquilo que a gente está dizendo. Quem gosta de fazer isso? A maledicência também entra no lado prejudicial, que é a suspeita maligna, né? Você suspeita. Você não tirou a limpo, né? Você não viu como era, você não viu nada, né? Aí você guarda aquilo ali, você está com uma suspeita. Se você espalha essa suspeita, irmão, depois para você corrigir, ó, nunca mais, eu disse antes para o irmão, normalmente nunca mais você corrige. E tem outra coisa, e às vezes quando corrige, o que acontece? Deixa a marca. Deixa a marca. Deixa a marca. E aí, com o tempo, né, isso pode trazer grandes problemas. Agora, marque aí na sua Bíblia, a gente está em 1 Timóteo. Não, foi para 1 de Pedro, né? Volta um pouquinho em Tiago. Esse texto aqui é extremamente importante também. Veja só. Tiago 2,13. Tiago 2,13. Esse é outro daqueles textos que a gente tem que ficar refletindo. Por quê? Porque existem questões, irmãos, que elas são evidenciadas muito por nosso coração, por nossa disposição, por nossa natureza. E tem questões que elas, como a gente está vendo aqui, traz muito estrago. Tem coisa que dá um estrago menor, mas tem coisa que dá um estrago grande. Todos nós sabemos disso, tá certo? Então são consequências, né? São consequências. Como nós sabemos, toda transgressão à lei é terrível. Qualquer transgressão à lei, qualquer que foi dela, mandou Cristo para a cruz. Mas as consequências são tremendas. Não é? Eva tomou de um fruto e comeu. Toda a humanidade morreu. Caim tirou a vida do irmão. Né? De comer uma fruta para tirar a vida do outro, né? A consequência é grande, mas todos os dois são pecados. Mas por causa de uma desobediência, de comer uma fruta, todos nós morremos. As consequências. Então, há questões, há pecados, há atitudes que as consequências elas são muito danosas. E a gente precisa ficar, evidentemente, mais atento.
com relação a isso. Uma delas é essa, ó. Isso aqui é o cuidado consigo mesmo, viu? O cuidado com o irmão, o cuidado com o próximo, também é um cuidado consigo mesmo. Olha o que é que Tiago 2,13 diz. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu vou repetir. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Significa dizer que os que não mostram misericórdia agora não encontrarão misericórdia quando precisarem. A responsabilidade do homem e aquilo que é o básico e muitas vezes a gente esquece. O que é que a gente colhe? Colhe o quê? O que planta. Você quer colher misericórdia quando você precisar, porque você vai precisar de misericórdia, mas você não foi misericordioso com o outro. Lembra lá em Mateus 18 da pessoa que estava devendo? Estava devendo uma fortuna. E implorou para o seu senhor, dizendo, eu vou pagar. Nunca ia pagar, porque o dinheiro era para ele trabalhar não sei quantos 1000 anos. Eu perdi agora de memória, que era como se você precisasse trabalhar não sei quantos 1000 anos para pagar aquela dívida. Ele nunca ia pagar, mas ele foi perdoado. Mas lá na frente ele encontrou alguém que também estava lhe devendo, uma quantia bem menor. E o que foi que ele fez? Usou de misericórdia? Não, usou de juízo. Você está me devendo, chegou a época, a hora, você não pagou, vai preso. Entrega aos verdugos. Aí o que é que a parábola diz? Ah, foi assim que você procedeu para com ele, então eu tiro. É a mesma coisa aqui, irmãos. Deus é misericordioso para conosco, para que nós sejamos misericordiosos com o próximo. Porque juízo a gente já tem automaticamente. O juízo já está dentro da gente. Você não precisa incentivar ninguém a ser juiz, ele já é. Você não precisa incentivar ninguém a ser promotor, que é o acusador, você já é. O que a Bíblia nos ensina é ser misericordiosos como Deus é. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem. Estão lembrados de alguns estudos assim a respeito disso? Nosso retiro. Deus vai dar oportunidade a você, preste atenção, Deus vai dar oportunidade a cada um de vocês de exercer a misericórdia. Agora você vai poder exercer a misericórdia e você vai poder exercer o juízo. Mas dia menos dia vai chegar essa oportunidade. E ela não vai bater só uma vez na sua porta, ela vai bater muitas vezes a sua porta. E Deus vai ficar aguardando como você vai agir. A escolha vai determinar o que você vai receber no futuro. O que é que tem lá nas bem-aventuranças? Bem-aventurados misericordiosos, porque esses alcançarão misericórdia. Esse é o ensino da Escritura, irmãos. Se nós devemos ser misericordiosos, longânimos, compassivos com as autoridades, com o nosso próximo, mais ainda com as autoridades, porque elas estão em evidência. Os inferiores requerem e exigem, evidentemente, as atitudes, exigem os posicionamentos, exigem as orientações dos superiores. Os inferiores requerem. E o tempo todo os superiores têm que estar agindo dessa maneira, porque eles estão numa posição lá que Deus os colocou. Consequentemente, essa intensidade o coloca em situação de maior risco, não é assim? É a posição. Isso é normal. Me diga uma coisa, a gente está andando na rua. São pessoas comuns. Um outro conhece você de algum lugar, não sei o quê, não sei o quê.
mas vai a prefeita andar na rua. É igual ou é diferente? É diferente. Todo mundo diz, ó, prefeito, ó, prefeito, ó, prefeito, ó, prefeito. Todo mundo vai se voltar. Ela está em evidência, é uma autoridade. Ela está muito sujeita ou susceptível, porque ela administra a cidade toda. Ela está muito mais susceptível às críticas. Ela está mais susceptível à crítica ou aos elogios? É crítica. Por quê? Irmão, é da natureza. É da nossa natureza criticar, reclamar. Adão errou e botou a culpa em Deus? Criticou Deus. Ou não foi? Ele errou, estava sendo confrontado com o erro e ainda, ó. Eu vou abrir um parênteses. Os irmãos sabem que nós não usamos jamais, né, com a graça de Deus, o púlpito para nenhuma referência a nada, quer seja defesa de determinadas figuras públicas ou não, mas foi uma coisa interessante. Agora, de forma recente, me lembrei dessa situação aqui, da nossa cidade e tal. Evidentemente, estou dizendo isso não para defender nem para acusar, mas como um exemplo de que as autoridades estão muito mais susceptíveis à crítica, né? E, consequentemente, à quebra do mandamento. Não é? Quantas pessoas aí não têm quebrado esse mandamento com relação às autoridades? A gente não deve fazer isso. Estou dando esse exemplo dos irmãos para atenderem. Então, um colega, né, uma pessoa que conhecido nosso, então ele diz assim, eu cheguei para fulano e disse, tu está vendo como estão fazendo aqui, por exemplo, né? A gente, coisa a olhos vistos, aqui na cidade está sendo asfaltada a cidade, né? Sendo asfaltada. Aí ele dizendo assim, o povo é insatisfeito com tudo. Aí falou para mim, né? Ô Rogério, o povo é... Eu disse, está vendo como está sendo asfaltada a cidade? Também as empresas é de fulano. E está não sei o que, isso também é não sei o que. Ele disse, rapaz, não tem ninguém satisfeito com nada. Tudo é motivo de crítica para, mesmo quando se faz uma coisa boa, né? Se atribui sempre a alguma outra coisa. Isso quando faz uma coisa boa. O que eu estou dizendo aos irmãos é, imagine quando não faz. Como nós devemos tratar as falhas dos nossos superiores? Dessa maneira, a gente não pode agir como o mundo, a gente não pode entrar nessa onda. Tá certo, irmãos? A gente tem que ter muito cuidado. Nós nos regemos por outra cartilha. Nós devemos ter parcimônia. Nós devemos classificar os erros, falhas de caráter. Ele não pode ser tratado como pecados mais graves, pecados intencionais, maliciosos, prejudiciais. Ele não pode. Isso a gente comete uma injustiça. Nós vamos cometer injustiça quando fizermos desse jeito. E nós vamos estar quebrando o mandamento. Porque o próprio Deus mandou agir. O próprio Deus está nos mostrando como a gente deve fazer. E isso, irmãos, veja Romanos 13. As consequências. Porque é isso que Paulo manda a gente verificar, as consequências. Vamos lá novamente. Romanos 13. Observe. Quando nós respeitamos as autoridades, como nós sejamos sujeitos, que consequências nós tomamos para nós mesmos? Paulo diz assim, pagai a todos o que lhe é devido. Isso é Romanos 13:7, né? Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Por que temos sofrido? Por que será que muitas coisas nas quais nós não temos sofrido, o povo não tem sofrido? Não é por causa da desonra
às autoridades? Não é porque não lhes deu o devido respeito. É bom a gente pensar. Por que é que nós temos desfrutado de péssimas autoridades? Por que será? Porque a própria Bíblia diz, quando Deus quer punir um povo, bota o quê? Governantes maus. Irmãos, eu tenho refletido ultimamente, vou fechar com isso. O mundo é assim, o mundo quer chegar, normalmente todas as pessoas querem chegar em um ponto onde você esteja desfrutando de coisas boas, desfrutando de paz, desfrutando de bonança, de fartura. Ninguém quer sair daqui e chegar aqui e nesse ponto chegar para estar pior do que aqui, na verdade. Ninguém trabalha, ninguém age nessa perspectiva. Você sempre trabalha e luta e toma decisões e toma atitudes para que aqui na frente você esteja melhor do que aqui. Mas a questão é que caminho tem se trilhado para chegar aqui? Qual é o caminho? Quais são as ferramentas? Que transporte nós temos utilizado para chegar aqui? Que tipo de pavimento nós temos trabalhado para chegar nesse ponto? Por mais que você deseje chegar aqui, preste muito bem atenção nisso, por mais que você deseje chegar aqui, é isso que você visualiza, é isso que você almeja, é isso que você planeja. Nesse ponto bom, nesse ponto da felicidade, nesse ponto, né, de uma situação melhor. Se você não se utilizar do direcionamento de Deus, jamais você chega aqui. Mas nunca que você chega aqui. Você vai começar aqui, aí aqui, daqui a pouco você está lá, mas não está aqui. Mas eu gostaria, eu almejava, você não chega, você só chega por meio da palavra. O mundo, irmãos, quer chegar à felicidade, quer chegar a uma situação melhor, sem Deus, sem Cristo, e o pior, né? Tendo em mãos a lei de Deus e desprezando essa lei. Você nunca vai chegar abandonando a lei. Toda vez que cristão, no caminho da cidade celestial, desviava, o negócio ficava complicado. E mesmo assim ainda tinha que enfrentar muitas dificuldades, né, no caminho. E tinha que se agarrar à fé, à confiança. Tinha que clamar por misericórdia. Não era assim que ele tinha que fazer? Para que houvesse o socorro. Nós não vamos chegar. Pai, mãe, ou primeiro as crianças. Crianças, vocês querem no futuro que seus filhos lhe honrem e lhe respeitem? Vocês têm que hoje respeitar e honrar os pais e a mãe. Se você não fizer isso, como é que você vai querer honra e respeito lá na frente? Como é que você vai chegar nesse ponto aqui? Se você desprezou a lei de Deus? Se nós queremos chegar nos portões celestiais, se queremos chegar na cidade celestial, nós só vamos conseguir se o nosso caminho tiver sido iluminado pela palavra. Ela que vai iluminar e vai dizer, olha, você vai por aqui, você vai por aqui. Ela que vai lhe dizer. Ela que vai lhe ajudar. Porque vão ter muitas bifurcações, vão ter muitos atalhos.
E aí, irmão, já disse, não tem atalho. Não tem atalho. É a lei de Deus. Se a gente ignorar a lei de Deus, nós não vamos chegar. Ninguém vai chegar no ponto. Ninguém vai chegar na cidade celestial. Não vai ter felicidade. Não vai ter alegria, não vai ter paz. Eu imagino que é isso que o ser humano deseja para si, né? Deseja para si. Então, irmãos, olhemos para a lei de Deus. Vejamos o que ela nos apresenta sobre a nossa responsabilidade, né? Aqui estamos vendo como tratar, nós vimos como tratar as falhas, os inferiores devem tratar as falhas dos superiores, nós vamos ver os pecados dos inferiores para com os superiores, nós vamos ver como os superiores devem tratar os inferiores. Mesmo processo. Como deve fazer? Todos têm responsabilidades de uns para com os outros. Todos. Não adianta a gente querer só a gente exigir só a responsabilidade do outro para comigo. Eu também tenho responsabilidade para com o outro. Se os inferiores devem honrar os superiores têm que também respeitar os inferiores. Tem obrigações para com eles. Tem que saber tratar suas faltas, suas falhas. Isso significa dizer o quê? No final das contas, amar a Deus, que a gente está amando o mandamento. A gente está amando a Cristo. A gente está amando o próximo. Porque o amor é o cumprimento da lei. É bem simples. A definição é simples. A prática é outra. Mas é assim. Mas é assim. Essa é a nossa caminhada. Esse é o nosso desafio. E damos graças a Deus que Deus nos dá um caminho. Não é assim, João? Deus nos mostra. Deus nos diz, é por aqui. Nós não estamos perdidos. Nós não estamos desnorteados. Às vezes ficamos, mas o problema está em nós mesmos. Porque Deus está sempre nos mostrando aquilo que devemos fazer. Que Ele nos abençoe, irmãos.